A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para um momento de reflexão da palavra do Senhor. Nosso convidado especial sempre, o nosso Jesus, aí que nos dá tema e revelação da sua poderosa palavra. A palavra é essa que ele já nos entregou. E eu quero compartilhar com você a respeito de um tema agradável que se chama gratidão. Gratidão a Deus. Então já venha comigo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha. E vamos junto para a palavra. Por que devemos ser gratos a Deus? Por quê? Vamos aprender. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça. O que significa perecer? Por que a palavra perecer? Perecer quer dizer deixar de viver. Perecer quer dizer ter fim, acabar-se, extinguir-se. Então, perecer, quando Jesus diz para que todo aquele, para que você não pereça, não se extingue, não tenha fim, foi necessária a morte de Jesus. Por isso, a gratidão a Deus. Precisamos dessa gratidão todos os dias, por entender que nós estávamos mortos, O apóstolo Paulo, ele vai dizer nas cartas aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Estávamos realmente destituídos da glória, porque estávamos mortos, mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados. Então, por isso devemos ser gratos a Deus todos os dias e não voltar à prática do pecado, permanecer a nossa vida direcionada por Deus, evitando todos os dias o pecado, deixando todos os dias que a nossa carne ela venha a ser mortificada, para que ela não venha ter sobressair sobre os nossos desejos, porque os nossos desejos é o que nos leva à vontade do pecado. A nossa carne, o Senhor diz que a nossa carne ela não converte, então a nossa carne tem desejo, e o desejo da nossa carne sempre é para o pecado. Por isso precisamos dominar a nossa carne e deixar sermos dominados pelo Espírito, porque o Espírito ele quer a presença de Deus, ele quer as coisas boas, ele quer as coisas verdadeiras, ele quer as coisas justas. Isso é a vontade do nosso Espírito. Mas nós precisamos todo o tempo estarmos em vigilância e gratos a Deus porque Ele nos resgatou do pecado. Mas precisamos permanecer longe do pecado. Porque a palavra do Senhor diz lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei contigo e você comigo. Então preciso abrir a porta. Eu preciso ouvir a voz de Deus para que nós venhamos ter mudanças na nossa vida. A gratidão ela vem pelo desejo de mudança, porque quando você está vivendo um período de morte espiritual, um período de morte na tua vida, quando você recebe vida, a qual muda a tua história, você passa a ser grato. Então você não quer viver, não quer voltar lá para a escravidão do pecado. Você não quer viver aquela luxúria, você não quer viver aquela jogatina, aquela bebedice. Você não quer mais aquilo. Você quer viver se enchendo cada dia mais da vontade de Deus, da presença de Deus. Como é maravilhoso você encher da presença de Deus, você viver, glorificando o Senhor, mesmo em meio às lutas, provações, saber que tem um Deus que é poderoso, que está contigo. Isso se chama gratidão, a gratidão por tudo. Por isso que aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim, olha, depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. É isso que acontece, É que depois que vem o desejo, o desejo é concebido, gera e dá à luz o pecado.
E depois que o pecado, olha, presta atenção, e o pecado sendo consumado, né, gera a morte. Aí que está o problema. A morte vem porque vem a acusação. A pessoa, né, fica ali temerosa. Por quê? Porque errou, falhou. Não é porque nós estamos isentos do pecado. Nós precisamos ter domínio das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né, dos nossos desejos, porque tudo isso vem da nossa carne. E a nossa carne, ela não converte. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa carne, ela milita contra o Espírito, ela se opõe contra o Espírito de Deus. E é tanto que é complicado. Por isso que nós precisamos dominar a nossa carne. Dominar a nossa carne, dominar os nossos desejos, porque nossos desejos quer se caminhar para o lado do pecado, né? E quando o pecado aqui ele é consumado, ele gera morte. Aí passa a ser terrível a vida daquela pessoa. Morte espiritual, longe de Deus. Porque decidiu, abriu mão de uma vida com Deus, né? Abriu mão de ter uma vida abençoada por Deus para viver uma vida de morte, de acusação, de perseguição, de tormento. É isso que as pessoas fazem. Viva uma vida, sabe, vazia, distante de Deus, porque você precisa voltar a ser grato. E como que eu vou voltar a ser grato depois que eu pequei? É necessário. A palavra do Senhor diz que aquele que arrepende, confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Então é isso que muitos não entendem, né? Precisa arrependimento, precisa gratidão novamente pelo sacrifício. O sacrifício foi feito, foi por todos pecaram, né? Então todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas agora eu sou grato, porque Jesus, ele me comprou, ele me lavou do meu pecado. Meu pecado agora está lá atrás, no mar do esquecimento, não faz parte da minha história, mas se eu trazer ele de volta, se eu voltar, né? Se eu ressuscitar o velho homem, o pecado revolta de novo e começa tudo errado de novo. Começa a morte de novo. Então eu não posso voltar para o erro. Eu preciso permanecer em Cristo. E para isso é necessário todos os dias eu me envolver com as coisas de Deus. Eu me envolver com as coisas do Espírito. De deixar minha carne mortificada. Os desejos não podem ter domínio sobre mim. Os desejos da minha carne não podem ter domínio sobre a minha vida. E é isso que Deus quer. Quando nós somos gratos, nós temos esse temor. A gratidão pelo sacrifício. Gratidão pela morte de Cristo, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, pela minha e pela tua vida. Gratidão. E essa gratidão nos livra do pecado todos os dias. Por quê? Porque eu vou me alimentar daquilo que Deus quer de mim. Assim como o apóstolo Paulo diz nas cartas aos Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sejam transformados por Deus. Sejam transformados no seu entendimento. Eu não posso ser dominado pela minha carne, mas eu preciso ser dominado pelo meu Espírito. Por isso eu sou grato todos os dias pelo sacrifício que foi feito. Deus abençoe a tua vida. Seja grato a Deus. Em nome de Jesus. Já se inscreva aí, compartilha. Eu tenho certeza que essa palavra vai de encontro a muitas pessoas que precisam entender qual foi o propósito do sacrifício. Justamente tirar nós da morte para nos dar vida. Em nome de Jesus.